Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Oi, gente! Mais uma sexta-feira, mais um programa bem feliz. Obrigada por você estar aqui. Você que ainda não é inscrito aqui no canal da TV Sissemug, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada. Também te peço para me seguir lá no @psissaravieira no Instagram e também na Psicóloga Sara Vieira no YouTube, aqui no YouTube, ok? Bom, gente, quem nunca passou por aquela fase de achar que está fazendo de tudo para emagrecer e não consegue? Atire a primeira pedra, né? Quem nunca fez isso? Eu, particularmente, sempre falo, né? Já tentei de tudo. Ah, porque eu sempre engordo, é porque a tendência, é porque a gente põe a culpa em todo mundo, né? Do pai, na mãe, na avó, e não se responsabiliza aí pelo nosso emagrecimento. Quando eu falo de emagrecimento, na verdade não é pelo emagrecimento, mas pela busca de um corpo mais saudável, menos inflamado e tudo mais. E eu convidei a Esther Basanini, uma nutricionista, que ela é brasileira, mas mora na Itália. Ela atende online, então é bem interessante para que, se você assistir aqui, nossa, gostei muito dessa nutri, quero passar com ela, só entrar em contato. E ela vai explicar, né? Nós duas batemos um papo falando sobre autossabotagem na alimentação. Então, depois da vinheta, vamos assistir para não perder nada. Também encaminhe esse vídeo para outras pessoas, para quem você deseja. Então, essa descoberta aí de novos rumos na alimentação. Oi, agora sim. Agora foi. Como é que Muito coloca um bom. filtro? Tô de filtro. Tem um rostinho aí, o que você achou? Achei. Se quiser colocar filtro. Aqui, achei. Oh. Tem que ter filtro, né? Porque são 11 horas da noite aqui, então. Não, eu super valorizei isso, viu? Muito obrigada. Super valorizei. Tô indo. Até falei pra galera, ó, que dificilmente alguém faria isso, né? O pessoal que tá entrando, já envia, que a gente tá começando agora. Já pega esse aviãozinho aí, envia pra galera assistir. Mas, de qualquer forma, quem não conseguir assistir agora vai ficar salvo, né? Então, o pessoal consegue ver depois, tá? Uhum. Bom, vamos começar nos apresentando, Esther, porque aí o pessoal vai entrando depois no assunto. Quem não conseguir ver a apresentação, vê depois, não tem problema, né? Ok. Bom,
quem é você, onde você mora, né? Que eu já falei várias vezes que você mora num lugar muito legal, Moro. mas você é brasileira. Enfim, conta um pouquinho da história pra gente enquanto o pessoal vai entrando. Nasci no Brasil, morei no Brasil até meus 20 e pouquinhos anos. E depois da graduação, eu decidi fazer intercâmbio antes de começar a trabalhar e, né, iniciar minha carreira. E aí fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. A intenção era ficar um ano só, né? Aí, final do ano, passou um ano, falei, vou ficar 2. Aí passou 2, falei, vou ficar mais um pouquinho. Aí comecei a fazer o mestrado, fui aceita no mestrado e fiquei nos Estados Unidos até agosto do ano passado. E aí, eu falei, já tava de saco cheio, né? Dos Estados Unidos já tinha dado o que tinha para dar. E aí, eu falei, vou pra Itália. Meu, E aí, mas como cheguei assim? Você aqui. conhecia gente na Itália? Não conheci ninguém. Que legal isso. Não, eu sou cidadã italiana, né? Meus Aham. avós eram italianos, tal. E aí eu vim para cá para reconhecer a cidadania. E cheguei aqui, foi tudo muito simples, muito rápido, 30 dias, já estava com o meu documentinho na mão. E mas não conhecia ninguém, além do pessoal da agência, não conhecia ninguém. Aham. E né, fiz amizades depois de um tempo aqui. Tinha brasileiros aqui que vieram também para fazer cidadania. A maioria deles foram embora, mas, né? Tô fazendo Uhum. amizade, tô por aqui, tô gostando. Eu tô na Sicília agora. Escolhi a Sicília porque eu queria fugir do frio. Não me dei Uhum. bem nessa, acho que eu me dei com os burros na água, porque nevou. Final de semana passado, nevou aqui. Então, não me Ai, que dei bem legal. na minha Pra escolha. gente que tá aqui é Amém. super legal, né? Porque, É, nossa, tá muito calor. Quem tá aqui no Brasil, pelo menos aqui na região sudeste, pelo amor de Deus. mas assim, tem várias coisas legais aqui também, sabe? No verão é muito legal. E Uhum. eu moro perto da praia, então eu valorizo muito isso, porque, né, a gente é de São José, então assim, essa, ok, eu contei de onde eu moro, né? O que que eu faço? Eu estudei nutrição no Uhum. Brasil, me formei em 2016, logo antes de eu me mudar. E Uhum. nos Estados Unidos eu estudei o meu mestrado em nutrição médica. Uhum. E entre uma graduação e outra, eu fiz vários cursos, né? Nutrição comportamental, mentoria, nutrição esportiva, isso, aquilo. Então, é, essa é a minha formação e essa é um pouquinho de mim. Certo, muito bom. Ó, já começou com o pessoal falando churrasco é super saudável. Será que é? Uau, Fala pra gente. É. vamos Na ver, Itália não né? tem muito churrasco, né? Nos Estados Unidos tinha mais. Tinha Como que bastante. é? Eu morava no Texas, nos Estados Ah, Unidos, né? então, E tinha realmente aquele é. churrasco texano que, olha, eu vou te contar, viu? Mas aqui não tem tanto churrasco, tem muita pizza, né? Pizza, pasta, tudo que a gente ouve falar, tem aqui mesmo. Tem realmente, E né? e é muito bom. Nossa, Uhum. muito bom. E como eu moro perto do mar, tem bastante prato de peixe também, né? Polvo, Ah, peixe, legal. camarão. Uhum. Ai, muito gostoso. Ai, que Muito bom, muito bom, muito bom. delícia. Bom, eu vou me apresentar também para os seus Sim. seguidores, né, que às vezes não me conhecem. Eu sou psicóloga, faz 10 anos. Não posso contar ainda, mas eu tô tomando uns rumos aí diferenciados. Acho que eu comentei um pouquinho com a Esther, Então, e a gente tava falando sobre a live e tal. Mas daqui a pouquinho eu já vou contar para todo mundo, daqui a uns meses. Eu trabalho hoje como psicóloga clínica. E na clínica, gente, essa demanda de pacientes que não conseguem ter uma alimentação saudável, porque eu cobro muito a alimentação saudável dos meus pacientes, sabe, Esther? sim, Porque a gente sabe que não adianta você tomar medicação e não se alimentar bem. exato. Então, eu sempre falo que, para mim, a equipe, principalmente porque não dá para ser só psicologia, só nutrição, só para a gente. Tem que ser como um todo, né? Então, sempre eu falo para os meus Complementar, pacientes: isso. passa na Nutri, já comenta sobre isso, ela vai te orientar como ter uma alimentação mais saudável para que você não sabote também aí a saúde mental através da alimentação, né? Sim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas basicamente é isso, tá? Tô no Brasil,
Eu sou brasileira e tô aqui, diferente da Esther, pelo menos por enquanto, né? Mas por enquanto, E, exato. Nunca se sabe o dia de amanhã. e é isso, tá? Bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas, se quiserem questionar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou tentar colocar meu carregador aqui, porque meu celular já apitou que tá com a bateria baixa, que iPhone é uma benção, né? E aí, bom, nosso papo de hoje é sobre sabotar a alimentação saudável. Basicamente é isso, né? Cada hora eu tô falando Sabotadores. o nome do tema, mas é isso, são Uhum. sabotadores aí. E tudo começou também, para mim, assim, nesse sentido, sobre um questionamento que eu fiz. O- os meninos estão perguntando, churrasco, é saudável ou não? E aí, é saudável ou não? Ficamos nessa, Well, né? Depende do churrasco, né? exato, exatamente. Depende do. Ok, se você pensar, a carne, né? O que que tem? Carne, tem o vinagrete, que é saudável. A carne, se não tiver muita gordura também, né? Pode ser Uhum, considerada saudável. Ah, uhum. mas tem O vários pão outros de alho, por acompanhamentos. exemplo, muito pão. Exato, tipo o arroz, a farofa, ok, tipo é um carboidrato, né? Mas o que vai tornar o churrasco saudável ou não, tipo, a quantidade de cada alimento, sabe? De cada Tá. ingrediente. Também o Uhum. acompanhamento do algo, quanto de algo você está consumindo nesse churrasco, Uhum. não é? É, Então, depois, os doces, entendeu? Tipo, é o sim, a contexto, não é o sobremesa, churrasco em né? si, mas Uhum. porque nenhum alimento sozinho, isolado, tem o poder de te engordar ou de emagrecer. Tá. Então, a gente tem que olhar não só para uma coisa só, né? Para um detalhe, mas tipo, para um contexto em geral, entendeu? Entendi. Então, Jefferson, o churrasco é saudável, mas depende do que você vai fazer dentro do churrasco. Exato. Beber, eu sei que você não bebe, mas Então, com certeza vai ter o arroz, vai ter o restante, então é, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Esse assunto da sabotagem começou para mim. É refrigerante também. Ele colocou ali arroz, essas coisas eu pulo fora no churras. Bebida alcoólica e refrigerante pulo fora também. Então, Jefferson, tá liberado, tá? É que ele trabalha com churrasco também, ah, né? Então, ok, pra ele entendi. eu acho que ele até enjoa de tanto churrasco. Não sei se dá pra enjoar de churrasco quem gosta, né? Mas... Hum, Esse tema da sabotagem na alimentação veio muito forte para mim na semana passada, que eu estava conversando com um amigo meu, que ele comentou lá o quanto que ele estava tomando ômega 3 e tudo mais. E aí eu falei para ele, e ele falando do valor da ômega 3. Não é barato, porque ele comprou uma ômega 3 de uma marca muito boa, e ômega 3 é muito bom, né? sim, sim, é. Porém, ele só tá tomando ômega 3. Não tá se alimentando bem, não tá fazendo exercício. E aí ele tem um boleto lá mensal de ômega 3, vamos falar assim, porque ele tá tomando já faz quase um ano. E aí eu falei, você tá sabotando, né? Porque não é possível, não faz sentido. Ele tá E aí achando que o veio isso ômega muito 3 é a forte na minha pílula, cabeça. é a pílula milagrosa. Exatamente. E aí eu falei, olha como a gente sabota, né? E aí depois, deixa eu só falar, Jefferson, ele falou que tá me esperando lá pro churrasco. Eu vou, se Deus quiser, tá? Aí depois, as pessoas elas olham para tudo que elas estão fazendo, deve acontecer muito isso no seu consultório, e falar, eu já fiz tudo para emagrecer e não Sim, emagreço, né? sim, Só que no meio disso existem muitos sabotadores, né? Eu tô olhando para cá toda hora porque eu tô com o WhatsApp aberto, tem gente que às vezes manda pergunta pelo WhatsApp, né? sim. E aí, eu acredito que a gente, né, como de um modo geral, né, nós assim que temos uma vida mais agitada, que é um perfil mais do jovem aí, desde os 20 anos a gente já começa a trabalhar, estudar, fazer muita coisa, aí a gente só Sim, para, ainda mais aqui no Brasil, né, não sei como é aí na Itália, mas aqui no Brasil a gente só vai parar lá para os 70 anos, né, a gente não, é muito difícil a gente parar de trabalhar e tudo mais, a gente tá fazendo muita coisa. E aí, essa condição também é algo que as pessoas usam como sabotador, né? Tipo, eu não tenho tempo para me alimentar saudável, né? Então, dinheiro, a minha alimentação saudável é dinheiro, cara, tudo mais. exato. E aí eu Ou às vezes as fiz. pessoas até, um adendo, ou as pessoas até, tipo, sabem o que tem que fazer, né? Tem, né, já passou por nutricionista ou já passou por algum profissional que orientou, sabe o que tem que fazer,
mas, tipo, não faz porque tem preguiça, ou, ai, não tenho Aham. tempo, ai, eu esqueci, ai, eu não, falta motivação. Então, tipo, tem vários sabotadores, sim, os que a Uhum. gente consegue identificar, tanto na Sim, nutrição comportamental, quanto dentro do consultório de psicologia, né? Porque são complementares. sim, sim. Eu queria te fazer, então, a primeira pergunta que surgiu aqui, Sim. pra gente bater esse papo, tá? Quem quer emagrecer? Toma ou não toma sorvete, por exemplo, né? Quais são os piores alimentos, né? Eu brinco com sorvete porque o sorvete é o meu alimento preferido na face Ok, da terra. ok. Mas assim, quais são os piores alimentos para quem deseja emagrecer? Como que você... Eu sei que isso é muito... Depende muito do profissional, né? Tem uns que partem Sim. para uma dieta mais flexível, tem gente que toma, sei lá, enfim. Não estou dizendo que os profissionais que têm uma outra abordagem diferente da sua estão errados, mas eu queria entender com você mesmo, que você explicasse para mim qual é a sua visão sobre isso, né? É, existem os piores alimentos, ou enfim. Então, como eu falei anteriormente, não existe um alimento que vai te fazer engordar ou emagrecer. Tá. E o que as pessoas sempre perguntam, qual é o alimento que vai me ajudar no emagrecimento? Ou em quanto tempo eu vou emagrecer, tipo, 10, 20 quilos? Né? Dos alimentos que nenhum tem o poder de emagrecer ou engordar isoladamente. Mas é claro que tem aqueles que a gente deve evitar, né? Por senso comum. A gente tá careca de saber, aqueles rico em gordura, fritura, Tudo que é gostoso. rico em açúcar, mais Há ou menos. controvérsias, né? Há controvérsia, exatamente. Tipo, pobre em nutriente, pobre em fibra. Esqueci até português Uhum. agora. E Uhum. então, esses elementos eles devem ser evitados, reduzidos a frequência de consumo, o que não quer dizer que você tem que excluir, entendeu? Então, de uma certa, dá para você adequar, dá para você introduzir na sua dieta, mas isso tudo você tem que considerar o profissional, né? E você também vai considerar tipo, uma série de fatores para incluir ou excluir ou diminuir a frequência de um certo alimento, um certo grupo de alimento, entendeu? Porque a gente tem que ver não só o seu objetivo, né, se é o emagrecimento, ou se é a hipertrofia, mas também o seu paladar, a sua condição Uhum. financeira, se você tem Sim. alguma condição de saúde, entendeu? Uhum. Então, tudo isso leva em consideração. Então, é muito difícil dizer, tipo, de uma maneira geral, sem Tá. avaliar a condição do paciente, tipo, o que E até a que... cultura, né? Cultura, Porque, por exemplo, os exatamente, pacientes que você alergia. atende que são aí da Itália são diferentes do que você atende daqui, por Sim, exemplo. Você com comentou que aí certeza. na região que você mora tem muito peixe, que Tem, é mais fácil você se alimentar. sim. Chega até a ser mais fácil você se alimentar de coisas que a gente não tem aqui, né? Aqui na região Exato. que a gente mora, né? Principalmente, você sabe como é aqui. Eu moro aqui em São José, né? Pra gente que mora, não é longe do litoral, o litoral é perto, mas não é litoral. Então, para você comer peixe, por exemplo, é caro, não é barato. Sim, Diferente de uma região litorânea, por exemplo, né? Então, acho que tudo isso inclui, né? Acho que o papel do Nutri é de muita observação nesse sentido também, sim, né? é, Uhum. é verdade. A gente estava falando sobre sabotagem, né? Eu sei que a gente fala muito desse termo, mas tem muito senso comum sobre isso. Então, eu queria só deixar claro, quando a gente fala de alimentação, o que a gente quer dizer da sabotagem. Dentro da psicologia, a gente entende que inconscientemente nós nos enganamos, né? Então a gente fala, eu quero emagrecer, mas a gente às vezes sente culpa se emagrecer, tem às vezes alguns traços do que a gente já viveu, e aí a gente não consegue hoje viver na plenitude porque a gente sente que não deve, que não merece, entre outros questionamentos que nós nos fazemos o tempo todo. E na terapia, e a gente consegue, então, trazer do inconsciente para a consciência e entender quais sabotadores são esses. E se tratando de alimentação, geralmente, o que eu vejo em consultório, mas como é a mesma coisa da alimentação, né? É muito singular, vai de paciente para paciente. Mas o que eu costumo ver, geralmente são pessoas que cresceram num contexto familiar disfuncional. Eu percebo muito que muita gente que foi abusada sexualmente na infância tem dificuldade de emagrecer, porque muitas pessoas, infelizmente, inclusive, principalmente aqui no Brasil, por causa da nossa cultura,
associa o emagrecimento e a boa forma física com algo sensualizado ou sexualizado. Sim. Então, Uhum. quem já passou por abuso emocional tem tendência a engordar e a comer justamente para não pensar ou não se sentir tão sexualizado ou Sim. sexualizada, né? Então, muitas das pessoas que me procuram em consultório, eu como psicóloga, e que eu percebo que tem dificuldade com emagrecimento, entre outras coisas, foi abusado sexualmente. Sim. Lembrando que o abuso não necessariamente existiu penetração, algo assim. Gente, abuso, se você vê quando era criança seus pais fazerem sexo, já é abuso, tá? Então a gente precisa também colocar, né, deixar mais claro para as pessoas entenderem. Por isso, gente, que sempre falo, né, a equipe multi ajuda muito nos objetivos de emagrecimento. Eu, como psicóloga, eu faço a terapia e também sempre eu faço a terapia com o paciente, né? Mas sempre indico, como eu falei no começo da live, que ele passe numa nutricionista, no nutricionista, para que esses sabotadores de fato percam a força, né? Sim. E aí dentro disso, né? Dentro do que a gente cria assim para olhar para nossa vida, entender que a gente merece ser saudável, envolve, né? Além da alimentação, da boa alimentação, o entendimento, né, daquilo que se quer mesmo, né? Eu não sei se Exatamente. acontece com você, mas às vezes parece que a gente que vai no consultório e o objetivo é, não é, alcançar aquilo que ele está indo procurar você, né? Um exemplo, às vezes eu vou Exatamente. lá, mas eu tô indo porque todo mundo diz que é importante eu procurar um Nutri, mas será que eu quero emagrecer mesmo, sabe? Porque aí que vem os sabotadores, né? Vem Exato. e detalhe também que eu acho importante falar. Filhinho, só um minutinho que é um momento ocupado que eu acho importante falar é em relação a comer saudável não está só associado ao emagrecimento, né? Não, Comer saudável está de associado à maneira saúde alguma. mental, qualidade de vida como um todo. Exato. Uhum, Uhum, como um todo. E legal que você mencionou o real motivo, né, de uhum, procurar, de alguma pessoa procurar a nutricionista ou o psicólogo, uhum. porque o momento da mudança ela tem que fazer sentido para você. Sim. Porque, né, é muito mais fácil quando não faz sentido para você, quando você vai porque alguém falou que você tem que ir, ou Uhum, porque você uhum. tá meio que vai forçado. É. Ou porque é começo de ano e tá todo mundo indo, né? Exato. Então não vai fluir, porque não faz sentido para você, não vem de dentro, entendeu? Então você Uhum, tem que esperar o momento certo para você, né? uhum. E fazer mesmo o que faz sentido para você e não faz sentido para os outros. Sim. Uma outra perguntinha que eu separei aqui para fazer para você. Gente, eu tô aproveitando a live para fazer as minhas perguntas, tá? Se ninguém fizer, eu tô super amando aqui a live para eu entender também algumas questões, né? Bom, tem muitas pessoas que eu percebo, isso funciona para muitas áreas da vida, né? Não só na alimentação, mas assim, que tá vindo numa pegada boa e aí comeu errado. Sei lá, teve uma festa de casamento, o pessoal da Vivar Assessoria fez o casamento da minha irmã, eles estão Sim. assistindo a gente. Foi perfeito o casamento. E lá tinha muita comida. Então, por exemplo, estou na vida saudável e aí como muito. O que eu faço no dia seguinte? Eu me mato? Eu paro a dieta? Não, gente, me mato é A brincadeira, famosa né? Pelo amor de Deus, eu jacada, né? psicóloga brincando. Mas jaquei num dia. Então, uma O que eu faço no dia jacada. seguinte? Mato a minha dieta, ficou melhor agora, né? Mato a minha dieta, esqueço, deixo quieto. Porque vem a sensação de fracasso, né? Sim, claro. Tipo, ai, não consegui de novo. Ai, eu sabia que eu ia fracassar. Eu sabia que era difícil. Por que que eu tentei? Sabe? Uhum. Aquela insegurança, aquela falta de motivação, falta de confiança. Sim. E o que fazer? Tipo, todo mundo vai, né, sair da dieta, entre aspas, Uhum. alguma vez, porque o convívio social, a comemoração, memória afetiva, Uhum. comidas afetivas, né, Sim. estão presentes no nosso dia a dia, sempre vão fazer a parte da nossa rotina e da nossa dieta, porém, as pessoas associam muito essas comidas afetivas e momentos sociais a, tipo, jacar, eu saí da dieta, Uhum. eu não segui no plano, não segui o plano alimentar. E primeiro, que tá tudo bem você num determinado momento, tipo, um, desfrutar daquele momento, porque, né, faz parte da vida. Porém, Uhum. o que que faz depois?
né? Primeiro, com certeza você comeu bastante, comeu muito. O que eu gosto de fazer comigo e com os pacientes também, dependendo de como for, né? De como foi a noite anterior ou o dia anterior, eu introduziria alimentos que ajudam o fígado a desintoxicar ou a metabolizar o que você consumiu e limpar mesmo o seu organismo, metabolizar tudo que foi consumido. Como se fosse um detox. Mais ou menos. O que é diferente de tipo dieta detox, tá? Que não é o alimento que vai fazer a limpeza do seu organismo. O que vai fazer a limpeza do seu organismo, que sempre fez, é o fígado. Então, o que você tem que fazer é ajudar o fígado a trabalhar melhor para ir desintoxicar o seu organismo. Então, e a gente pode fazer isso na maneira de consumindo certos alimentos ou alguns chás também ajudam. Mas com certeza voltar a consumir água, tipo, água tipo, na maneira de, né, na quantidade ideal. E voltar para a rotina. Tipo, voltar a consumir salada, voltar a consumir as frutas, volta para a rotina como era antes. Tipo, nada de compensar. Tipo, compensação não funciona. Não vai se matar na academia ou na esteira no outro dia. Ou ficar sem comer porque comeu muito. Não, jejum de 24, 36, 48. Não funciona. Não funciona. Restrição, ela gera compulsão ao longo do tempo. E, tipo, não funciona. E até porque, outra coisa para se mencionar, né? O porquê que você jacou? Por que você exagerou? Foi porque você estava muito restrita, a dieta estava muito restrita? Ou foi só um momento de comemoração que, né, é normal para todo mundo? Tipo, e com qual frequência isso está acontecendo? Entendeu? Certo. Tudo um Tudo contexto. depende, na verdade, Tudo né? depende. É muito relativo. A alimentação não é receita de bolo. Não é, sabe, o que funciona para mim, não é o que vai funcionar para você, não é o que vai funcionar para o meu vizinho. Então é muito relativo, muito individualizado. Por isso que eu falo, gente, se você for num nutricionista, não fique passando sua dieta para as outras pessoas, porque não necessariamente vai funcionar, né? Aquilo que funcionaria para mim, para outra pessoa. O Jefferson perguntou, água com gás é saudável? Gente, eu amo água com gás, eu não queria saber se ela é saudável ou não, eu tenho medo. Não é não saudável, não, é uma coisa, é só água e gás, tipo, não vai causar nada, a não ser que aquela água tenha, tipo, açúcar, aditivo, conservante, aí em grande quantidade, sim, mas só água Então com gás, sempre olhar rótulo, né, como a gente faz com, deve claro, fazer, né? sempre, Com todos os alimentos. Com limão. Bom, tem mais uma, com limão. Ai, gente, água com gás e limão eu amo, eu troco qualquer coisa para tomar isso. Ok, não, é ok. Fonte de vitamina C, beleza. Mas não com o objetivo final de emagrecimento. Tipo, água com limão para emagrecimento. Não. Entendeu? Ó, mas uma perguntinha aqui. Existem pessoas que fazem de tudo, que podem fazer de tudo para emagrecer e não vão emagrecer realmente? Existe, sei lá, tipo, uma doença que aquela pessoa ela não emagrece? Porque assim, eu ouço muito de muitas pessoas, também em consultório, falando assim, Sara, e aí, como eu não sou nutri, gente, se a pessoa fala, às vezes eu acredito, sabe? No que a pessoa tá... Não que ela esteja mentindo, né? De novo, estamos falando de sabotadores, né? Sim. E lembrando, gente, que quando eu falo que você sabota, é inconsciente. Ninguém aqui tá dizendo que quem sabota é mentiroso, é consciente, nem nada. Mas, assim, todo mundo que comer saudável vai conseguir o objetivo de emagrecimento, mesmo que seja a longo prazo. A receita do Jefferson, a picanha sangrando, água com gás e limão. Então, todo mundo que comer saudável a longo prazo vai ter resultado de emagrecimento? Como funciona isso? Também eu acredito que também seja singular, né? Mas assim, é muito singular. Porque, ok, para o emagrecimento acontecer, você precisa estar em déficit calórico. Tá. E você pode estar em
superávit calórico, mesmo comendo saudável, entendeu? Então, você pode engordar comendo chocolate, cachorro-quente, coxinha, mas você também pode engordar comendo arroz, feijão, carne, salada, macarrão, entendeu? Então, quando esse tipo de não reclamação, mas esse tipo de caso vem no consultório, existem três prováveis causas. A pessoa realmente não está seguindo a dieta, ou ela está seguindo a dieta, na maioria do tempo, né? Mas ela vai ter a refeição livre, em vez de uma vez na semana, ela vai 3, 4, 5, entendeu? Ou ela pensa que ela tá seguindo a dieta, mas ela faz trocas não tão inteligentes assim. Um exemplo, a castanha. A castanha é um alimento saudável, é um alimento ok, tem fontes de gorduras boas, tal, nutrientes, mas não deixa de ser gordura. É um alimento calórico. Então, quando você vai no barzinho lá, o garçom traz, né, a bandeja de aperitivo e traz o amendoinzinho. Aí o que você fala? Eu vou comer, porque amendoim é saudável, né? Natural. Tipo, tem muita caloria. Então, meio que tá trocando 6 por meia dúzia. E no final das contas, não tá tendo o déficit calórico. Entendeu? Sempre a gente tem que pensar nisso, então, na questão do déficit calórico. Exato. Porque se for para parar para pensar sobre isso, por exemplo, se eu tô vindo numa alimentação constante e decidir comer uma pizza na sexta-feira, não quer dizer necessariamente que eu vou engordar. Não. Como você comentou, né? Não é um alimento isolado. Não é. Porque no final do dia, você tem sim que estar em déficit para ter a perda de peso, de gordura e tal. E então, dentro de um contexto alimentar saudável, dá para encaixar pizza, dá para encaixar, sei lá, um chocolate de uma maneira, tipo, frequente até, vamos se dizer, né? Numa maneira regulada, né? Pensada, mas que você ainda tenha déficit calórico para como calcular? Aí, Rayane, você tem que ir na Nutri, né, amiga? Tem algum app que possa te ajudar? Você conhece bem esse app aí. Então, esses negócios de app de internet aí, gente, ó, isso acontece muito na psicologia também. Não substitui profissional, tá, gente? Na verdade, às vezes pode até... Esse também é um dos sabotadores. Sim. Eu não tô dizendo que todo app é ruim, tá? Às vezes tem uns que são complementares, né? Mas, por exemplo, eu vejo muita gente que acha que não precisa procurar um nutricionista porque tem um app lá que tem uma dieta. Uma dieta pronta. Exatamente. Eu sei que a Raíssa tá falando com ironia, né? Mas isso acontece na realidade, né? E aí, é isso que acontece. Ou você, né, tá jacando constantemente sem saber que tá em superávit, ou você tá seguindo a dieta certinho com os alimentos que tá descrito na sua dieta, mas a quantidade não tá ajustada, então também não tá ainda em déficit. E tem mais duas outras condições. Ou você tá em déficit por tanto tempo que o seu organismo deu uma estacionada, ele entrou em platô. Não é tão comum assim. Você tem que estar em déficit por vários meses, por bastante tempo, mas acontece. E a outra situação, tipo, você realmente tem uma condição de saúde que altera os hormônios e aí dificulta a perda de peso, como acontece no hipotireoidismo, né? Então, assim, casos e casos, mas essas são as 4 principais razões, causas que isso acontece. Que isso acontece. O Jefferson perguntou da dieta do câncer, não sei se você conhece essa. Eu conheço, é uma dieta rica em proteína, né? Baixo carboidrato, bem baixo carboidrato. Eu não sou adepta ao low carb cetogênica para todo mundo. Em algumas condições,
A low carb funciona melhor, é comprovado cientificamente, mas de maneira geral, para o emagrecimento, não vejo necessidade ou não aconselho. Eu não gosto de excluir um grupo de alimentos, entendeu? E o carboidrato, principalmente, ele é a principal fonte de energia para a gente. O nosso cérebro precisa, o nosso músculo precisa, a gente precisa de o carboidrato para tudo. Então, por que que eu vou restringir um grupo de alimentos quando eu preciso e quando eu não tenho nenhuma alergia, nenhuma condição que me impeça esse consumo? Tá. Então, não sou adepta, mas há casos e casos. Tá. Teve uma época que o carboidrato ele virou o principal inimigo das pessoas aí, Sim, né? Nossa, o pessoal não podia ouvir falar. Eu acho que também, como tudo, né? Virou um pouco modinha. Modinha, moda vai e vem. E agora até uma hora, diminuiu um pouco. Uma hora foi o carboidrato, depois foi o ovo, e vai e vem, né? É isso mesmo. Star, como funciona? Essa pergunta eu não tinha te falado antes, ninguém tinha mandado, mas eu quero saber, até porque eu acho importante. Sim. Como funciona seus atendimentos? Hoje você mora na Itália, né? Mas assim, as pessoas do Brasil assistindo a gente, essa live vai ficar salva, às vezes outras pessoas se interessem para ver depois, Sim. né? E fiquem nessa dúvida de como poder te contatar, por exemplo. Hoje acho que não vou nem perguntar se você atende online, porque eu acho que você vai ter online, que sim, né? Eu só atendo online. Tá. E eu atendo pacientes do mundo inteiro, né? Trabalhando tem um detalhe, fuso você horário. fala 3 idiomas, né? Então não precisa ser só brasileiro e italiano. Exato. Assim, o aplicativo que eu uso, né, porque assim, quando eu calculo a dieta e eu envio para o paciente tem acesso num aplicativo. Então, esse aplicativo está em português. E todas, tipo, lâminas, ferramentas, orientações, tipo, tá tudo em português. Então, assim, falantes de português, não somente brasileiros, mas falantes de português é o meu público principal. Mas não quando algum falante de inglês me procura, tipo, claro que eu não vou recusar, né? Lógico. Não. E voltando à sua pergunta, como é que funciona? Tudo online, o que não diminui a qualidade do atendimento, né? Muito pelo contrário, eu acho que tudo online pra mim é melhor, gente. Eu também. Não precisa Demorou, sair de casa, demorou. sabe? Dá pra escalar muito mais, dá pra atender mais pessoas. Eu falo isso porque eu também só tô atendendo online. Demorou um pouquinho para me adaptar. Eu gosto um pouco desse contato humano, sabe? Contato assim, cara a cara, face to face. Mas, né? Essas são as possibilidades. E possibilita hoje. você morar em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, exato. Quando eu cheguei aqui, eu até pensei, sabe? Pô, acho que eu vou procurar um emprego em alguma clínica, um hospital. Eu gosto de trabalhar em hospital. Mas depois eu pensei, cara, mas aí eu vou ficar limitada, tipo, a uma cidade, sabe? Eu morando num lugar que eu posso visitar tantos países, tipo, tão fácil. Por quê? Então, assim, agora tá muito frio para ir para qualquer outro lugar, então eu vou ficar por aqui mesmo. Mas, tipo, no verão, quando ficar mais quentinho, quem sabe? Sei lá. Dia de amanhã só Deus pertence. Deixa eu fazer uma pergunta, nada a ver com a live agora, mas uma curiosidade. Você mora no lugar onde vem o limão siciliano? Daí, na né? Sicília. Tá. Muito legal. Eu acho que uma das minhas frutas... Limão é fruta, né, gente? Só pra não dizer que eu tô falando coisa errada. Mas assim, eu acho tão bonito o limão siciliano e ele não é tão fácil de achar aqui, né? Não. Tem um restaurante em São Paulo que eu tô querendo ir, que ele tem uma parreira. Não sei se chama parreira também, porque de uva chama, né? Mas tem como se fosse uma parreira de limão siciliano. Então você come ali, faz sua refeição e os limões assim em cima, coisa mais linda. E eu acho essa fruta tão bonita. Mas aqui, quando eu acho por aqui é uma fortuna, né? Não é. Mas aqui também é caro, viu? Não é tão baratinho, não. Não sei porquê, né? A terra do limão siciliano, o limão é caro aqui. Vai entender, né? Muito bom. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Aproveita para mandar aí para nós. Eu abri uma caixinha no meu Instagram e eu recebi algumas perguntas também. E eu dei
Fiz a minha colinha aqui, né? Porque, né? Então vamos lá. né? Isso aí. Eu fiz um resumo das mais frequentes, tá? Então, Tá. do ponto de vista da psicologia, o que gera a compulsão? Como que isso funciona? Como que isso desencadeia? Conta um pouquinho pra Só gente. responder. O Jefferson respondeu a nossa pergunta do limão siciliano, ó. Pelo fato de ser milenar, por isso o preço. Não Acho que sabia, nem não faz muito imaginava. sentido. Mas agradeço. É. Mas interessante. Bom, todas as compulsões, elas se originam por conta de algo que a gente aprendeu, ou apreendeu, como a gente fala, né? Entendeu errado em algum momento da nossa vida. E aí a gente, então, faz uma... É como se nós tirássemos, eu vou explicar bem de forma didática, não usar a palavra técnica para ficar mais fácil de todo mundo entender, tá? Toda vez que eu quero muito me alimentar... toda vez que eu quero muito desviar aquilo que me doeu, de alguma forma, aquilo que me machucou, eu exagero em algum outro ponto. Por exemplo, então a compulsão alimentar. Ou essa dor, às vezes pode ter vindo justamente por conta de algum alimento, né? A compulsão vem porque a pessoa, quando criança, era muito chamada de magrela ou de gordinha, alguma coisa associada realmente ao corpo. Ou em alguns casos, porque não foi lhe concedido o alimento da forma que deveria. Ou a compulsão ela pode se originar, como eu comentei, de um abuso sexual. Então, para afagar aquela dor que eu estou sentindo, eu gero alguma compulsão é gerada em mim. É como se fosse um remedinho. Sabe quando a gente se machuca e a mãe vem, o pai vem com o mertiolate? Sim. A compulsão é o mertiolate, só que a diferença é que o mertiolate realmente é feito para aquilo, né? A compulsão, o nosso cérebro criou como forma de doer menos aquela dor. Então, toda vez que tem uma compulsão, tem uma frase que todo mundo conhece aí, que é: todo excesso esconde uma falta. E é exatamente isso. Então, toda vez que tem uma compulsão é porque tem alguma dor latente. Por isso que eu comentei que o abuso sexual é um dos principais. Até, não sei se lembrei de uma coisa agora. Se você assistiu o Dr. Now, né, que é o que faz as cirurgias bariátricas lá, que o pessoal gosta de assistir. Não, nunca assisti. O Dr. Now chama Quilos Mortais, né? Que é um programa americano, uma série americana. Gente, olha quem tá aqui, ó. Por isso que eu não tô conseguindo me dar conta, porque esse cachorro só sabe ficar no meu colo. Eu adotei esse cachorro recentemente, gente, então ele ainda tá muito carente, é por isso. O meu outro tá aqui, ó, também. Não sai de perto, nenhum dos dois. Tadinho. Gente, quer receber amor? Adote um cachorro, adote um animal, porque esses são muito amorosos, nossa. Até sufoca, é um amor até sufocante. É verdade. O meu eu deixei no Texas. Sério? Vou buscar Agora você ela. vê por vídeo, né? Você vai buscar. Vou, né, tadinha. Ficar sozinha lá. Mas assim, respondendo, no Quilos Mortais aparece muito disso. Sempre mostra a história daquele paciente que vai fazer a bariátrica. Inclusive, um spoiler, na próxima semana a gente vai fazer uma live com um Nutri aqui do Brasil. Agora tô falando assim, né? Porque tem spoiler. E a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica também. Que legal! E lá no Dr. Now, a maioria dos pacientes bariátricos, eles passaram por abusos sexuais principalmente, tá? E aí, para quem não estava no começo da live, eu comentei que o abuso sexual não necessariamente é quando tem o toque ou quando tem, de fato, uma penetração ou algo assim. Se você vê os seus pais fazendo sexo ou estar no mesmo ambiente de alguém fazendo sexo, independente da idade, é abuso sexual, tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado. O que o Jefferson falou que vai mandar? Ele falou que vai mandar a minha para sua casa. É cachorro, Minha mãe me proibiu, falou que não é mais para eu... Porque, na verdade, esses dois estão comigo e na minha mãe tem 4, né? Então, a gente tá proibido de ter mais cachorros. Nossa, socorro. O canil da Sara. Mas não é só meu não, tá? É que minha mãe e meu padrasto amam muito. Então, é deles lá também. Esses dois aqui são os meus mesmo. E aí? Então, acho que dá para entender a questão da compulsão, né? A gente falou de alguns sabotadores, né? Mas quais são os principais que você vê dentro do consultório? A gente já falou da questão de falar que come saudável, mas na verdade não está exatamente comendo saudável. Essa questão é muito interessante, porque... deixa eu só responder aqui, tá? Porque muitas vezes a pessoa ela não sabe que está sabotando, porque a sabotagem ela é inconsciente, então isso é importante falar.
E ela acredita que ela Sim. está comendo saudável. Então, por exemplo, não, eu tô sim, eu não errei na minha alimentação. Como funciona esse processo? A pessoa esquece? Sim. Gente, na autossabotagem, pode sim acontecer da pessoa esquecer que ela se alimentou errado. Então, como é um processo inconsciente, não dá pra gente se culpar. Porque esse é um segundo sabotador, a culpa. Porque aí você olha e pensa, Sim. já tô comendo errado mesmo, se sente culpado, e o processo da culpa ele é tão interessante que ao invés da pessoa se sentir culpada e voltar para o estado natural, para ela não se sentir mais culpada, não. É literalmente aquele negócio da pessoa, minha mãe vai xingar de eu falar essa frase, mas caga e senta em cima, sabe? Ao invés de... Mas ao invés de olhar para a situação e falar assim, não, eu errei, agora eu vou me ajustar, não. Ela se sente culpada e depois continua fazendo errado. Sim. O outro Continua. sabotador, a gente comentou em relação a comer, tá? Tô vindo numa constante, comendo certinho e de repente eu jaco, né? A jacada que o pessoal fala. E aí vem um Uhum. sabotador muito importante e que ele também, assim, atua seriamente em várias áreas da nossa vida, que é a sensação do fracasso. O fracasso, ele é um grande sabotador. Então, você inconscientemente pensa, eu nem vou começar, porque eu sei que eu vou fracassar, eu sei que não vai dar certo. Então, isso também é um Uhum. sabotador. Então, Eu isso ouço isso acontece no muito, né? consultório. Gente, inclusive, como tudo que a gente está falando aqui, os sabotadores também são muito singulares. Então, às vezes, o sentimento de fracasso, para mim, não é sabotador. Para mim, é motivador. Mas para uma outra pessoa, ele é sabotador. Então, Sim, por isso que sempre é exatamente. individual. O que é bom para um não vai ser bom exatamente, né? Não necessariamente vai ser bom para outra pessoa, tá? Então, esses são os principais Sim, sabotadores, assim, né? Mas isso a gente vai descobrindo tantos ao longo das conversas, né? A gente vai conhecendo muitos outros, mas sim, normalmente são esses. sim. Eu tenho vários pacientes que eles fazem um Aham. programa nutricional, né? De vários meses, várias consultas. E nunca fica monótono, porque sempre tem alguma coisa para desvendar, sempre tem alguma coisinha que fica ali escondida, que não vem à tona, tipo, na primeira conversa, Você vai sabe? Então, descobrindo tipo, depois, né? exatamente. É muito interessante. A consulta de nutrição nunca é monótona, e eu tenho Não certeza é que a de também. psicologia também não é. Mas tudo que a gente trabalha com pessoas, né, de forma muito individualizada, ela realmente dificilmente vai ser monótona, né? Não é nada subjetivo, porém não tem como a Sim, gente dizer que é padrão, né? Não tem como padronizar. A gente até tem os nossos padrões de atendimento, nossos protocolos, mas realmente cada pessoa ela é única e por isso nunca, mesmo com a mesma pessoa, né? Dentro da, às vezes é, uma semana a sessão é de um jeito, na próxima semana ela muda completamente, porque as pessoas mudam, sim. a forma como elas se colocam muda, né? Às vezes muda de emprego. Eu imagino muito que na sessão de Nutri aconteça isso, né? Eu trabalho, por exemplo, eu trabalho home office hoje. Aí chega amanhã, eu recebo uma proposta, já não estou mais trabalhando de casa. Já muda toda a minha rotina de alimentação, por exemplo. Sim, Muito sim, bom. exatamente. Mais Exato. alguma É muito perguntinha? interessante. E outra pergunta que foi frequente também, foi mais de uma pessoa que perguntou. A diferença entre a fome física e a fome emocional. Qual é essa diferença do ponto de Uhum. vista da psicologia? Vou falar uma coisa meio perigosa, mas real, assim. Dificilmente nós que somos pessoas que têm condições de comprar um alimento sentimos de verdade fome física. Geralmente a gente. Porque a fome, propriamente dita, é aquela que as pessoas que não têm condições, que aqui no Brasil existe, né? Que são aquelas pessoas que realmente Sim, não têm o que comer. A diferença é que você, como Nutri, vai falar melhor que eu, mas aí você me corrige se eu estiver errado. A diferença é que a gente tem que comer para que o nosso organismo, para que a gente se mantenha de pé, a gente precisa de alimento, né? Mas como a sim, gente sabe, então, que eu tô com fome emocional? Se você entender que o seu corpo está precisando daquele alimento, justamente devido a algum acontecimento que não tá, que saiu do normal, assim, da sua vida. Ou se você estiver muito feliz, ou se estiver muito triste, ou se estiver muito preocupada, muito ansiosa e tudo mais. Então, todas as vezes que você sentir vontade de comer, quando suas emoções estão
fora do normal, eu chamo de fome emocional. Ah, mas às vezes é fome, mas nessa época que eu não tô muito bem. Não, porque, como eu disse, dificilmente a gente vai ter a sensação física da fome, de doer a barriga e tudo mais, né? Normalmente a gente tá sempre ali. A gente tem condições de tomar um café da manhã, a gente tem condições de almoçar, a gente tem condições de tomar café da tarde. Então, eu costumo dizer que quando a gente tá comendo a mais, literalmente é porque a gente tá comendo emoções. Tem gente que fica triste e tem um nó na garganta, né? Que é o que a gente chama de angústia. Esse nó literalmente trava a vontade de comer. Sim. Também tá errado. Você também não pode deixar de comer. Então, a falta de fome emocional também é ruim. Também não é satisfatória. Tem gente que acha bom porque emagrece, mas não é um emagrecimento saudável, né? Então, faz sentido. Sim, exato. Então, essa fome emocional, ela também está ligada com alimentos Também, específicos, porque se você você tiver diria? com fome de verdade, você come qualquer coisa, né? Na fome emocional, você vai querer comer doce, você vai querer comer lanche, você vai querer comer Sim, pizza, né? Tem uma questão muito sim, importante que eu vejo muito em exato. consultório, que é do quanto a gente acha que a gente merece, sabe? Ai, tive uma semana péssima, eu mereço comer isso. Aí, ó, Eu fiz um post sobre isso, da e a Laura, gente eu tem muito essa mereço, é mania de verdade. achar que a gente tá merecendo. E aí a gente Sim, se escamba, sim. né? Porque, na verdade, eu acho que a gente merece ser saudável. Como eu vou achar que eu mereço, né? Merece Mereço viver ter bem, saúde, é ter isso que eu preciso saúde, pensar, né? Então, tudo isso em terapia a gente trata também. é Entra em tudo que a verdade. gente tá falando aí, da culpa, às vezes de Uhum. algum abuso que sofreu. Eu falei muito do abuso sexual, mas o abuso psicológico também causa compulsão, né? Tudo isso causa. Moral, Criança aham. que sofreu muito bullying na escola, porque na escola é o principal lugar pra gente. Aliás, o principal lugar pra gente sofrer bullying é a escola mesmo, né? A gente até sofre às vezes com primo e tal, Sim, mas escola é o principal. E geralmente quem é muito magro ou quem é gordinho são os que mais sofrem bullying, né? Estatisticamente falando. Então, isso também pode gerar compulsões. sim, É uma forma de é um abuso verdade. psicológico também bem grave, inclusive. Sim, é verdade. E naquela época, né, o bullying era considerado o Era, quê? Piada. Tá pois brincando com é. você, é brincadeira. Tipo, não era Não levado a era, sério, e né? hoje a gente vê muitos adultos trazendo É consequências do interessante. bullying, e tem gente que fala, gente, Exato. eu vou até aproveitar para falar que eu fico muito brava quando alguém da nossa idade, assim, fala, mas na minha época eu passei por isso e sobrevivi. Tá, e por isso você quer que outra pessoa cresça machucado, né? Exato. É o contrário, o Exato. movimento é de evolução, não de você falar, passei por isso, agora você também tem que passar, né? Não é assim que funciona a vida. É. Eu passei por pior, você tá fazendo corpo mole, É. você tá sendo E, inclusive, a gente fraco. até fala Verdade. que nós somos mais fortes porque a nossa geração passou por muita coisa. E eu acho que sim, pode ser que sim, mas a gente é muito machucado, na verdade, né? Eu acho que não é questão de ser forte ou não, é questão de estarmos muito machucados. Muita culpa, muita. Por isso que a nossa geração, Exato. ela infelizmente, né, tem muito problema de saúde. Você vê jovens de 30 anos aí cheio de coisa e tudo mais, não se cuida. Dificilmente marca um Nutri. Exato. Gente, tem gente que acha que ir no psicólogo e no nutricionista é luxo. Imagina, a gente é da área da É saúde, é necessidade, luxo, sabe? exato. Luxo é você É, no barzinho, é luxo é verdade. comprar a blusinha, você. Porque tem gente que não trata da saúde mental, nem da saúde física, se alimenta mal e tudo mais, e vai para compulsão em compras, em compulsão por bebidas, em compulsão por alimento, né? Então, e Exato. a gente trabalha na prevenção, né? Uhum. Acho que isso é importante falar também. Você não precisa procurar um nutri, um psicólogo, quando as coisas já estão bagunçadas, né? Então, é importante prevenir, né? É, Quando as nossas avós falavam que é melhor prevenir do que remediar, é isso mesmo que ela tá querendo dizer, que você vai prevenir, porque senão daqui a pouco você tem que é tomar um monte de verdade. medicação, sabe? Então, É. A maioria das pessoas só deixa para procurar um médico profissional quando é, a água bate na bunda, né? Quando tá exatamente. morrendo lá e que vão procurar. Tipo, é raro as pessoas, ainda, né? É raro as pessoas procurarem É, ajuda para prevenção, focado na é prevenção. raro. Olha, a Mas gente nem tomara que parece, isso né? mude, Com as né? nossas 3 quedas de live, mas a gente chegou a 1 hora e 5 minutos de live.
Olha, por uma Você tá de primeira live, eu tô parabéns. muito orgulhosa Gente, de nem mim parecia, não é mesmo. mesmo? Que é a primeira live da Esther, nem parecia. Saiu super bem. Olha, foi muito engraçado quando você me convidou, porque eu tinha pensado em você, mas ainda morro de vergonha, né? Eu morria de vergonha. Eu falei, não, eu não vou chamar ela, porque faz, ó, desde que eu saí do Brasil, desde É. 2015, 2016, quando a gente se falava, né? E eu também morria de vergonha. Eu falei, eu não vou chamar. E aí, quando você me mandou mensagem, eu falei, olha, é E de agora a boa esse gente pode fazer negócio, mais, vamos porque fazer agora esse você não negócio. tem mais vergonha. Você viu que é de boas. Claro, Eu nossa, prometo que a gente faz uma, então, à tarde, assim, de repente, pra você não precisar. Porque agora já deu meia-noite aí, né? É. Já, meia-noite, 8. Mas vamos fazer, tipo, talvez um Legal, domingo, que tá pelo todo mundo menos assistindo a gente Faustão, faz vai uma assistir coisa a mais. live daí. Não, o É Faustão no verdade. domingo. O Esther, não tem Faustão no domingo mais, amiga. Ah, não tem mais. É a prova de que ela não mora no I'm Brasil. sorry. Agora é Luciano Huck no domingo. Faustão, acho que, se eu não me engano, está todos os dias agora. E ele tá na Band, não é mais na Globo. Gente, mas e o que que tem no Marcos sábado, Mion, então? Em vez do Hulk? Caldeirão do Mion. Que a minha irmã falou que é legal, Marisa falou que é legal, não assisti Nossa, e ainda. era na Menina, MTV. pra você ver. Mas você não tá Nossa, que perdendo nada, bagunça, tá tudo. gente. Ah, eu com Mas a gente certeza faz não, no né? horário. A Prefiro gente faz ficar no com horário os do meus. Domingão com o Hulk. Que vai ser sempre o horário do Faustão, mas agora é com o Hulk. Gente, eu não acredito que eu não tenho mais Faustão. Pois é. Passado. É. Olha só. Mas a Vivendo gente faz no aprendendo. domingo pra ser mais cedo pra você, né? E ficar num horário bom pra quem Vamos. tá aqui no Brasil também. Vamos. Mas eu amei, viu? Eu também. Muito obrigada pelo convite. Espero que Desculpa todo por mundo cair tenha tantas vezes, tá, gostado. gente? Mas vai Eu dar não tudo vi certo. todas as Na próxima eu perguntas vou cair. aqui. Tá. Eu não vi todas as perguntas aqui. Eu espero que todo Senão a mundo gente tenha marca sido uma respondido. pra Se responder, não olha que tiver legal. A gente sido já tem conteúdo respondido, pra próxima. exato. Ou manda no direct. A gente Isso. vai conversando. Galera, Vamos já sanar segue todas as aí dúvidas no aí. Instagram da Esther. E também tem um detalhe, vai ficar salva a live. Então, quem não viu as primeiras partes, tá? A gente tem. É uma série de 3 lives. É uma série, 3 episódios. E aí, vocês Série limitada. assistem depois. Obrigada, viu? Até Então a tá bom, próxima. muito obrigada. Espero que você tenha um bom resto de De nada. semana. Um A beijo gente aí vai pra se vocês. falando. E bom descanso, E né? até a próxima. Beijo. Pra você também, um bom restinho de noite, de Aqui tarde. são É, 8h10. Ok, beleza. É. Nada mal. Beijinho, viu? Então tá bom. Tchau, gente. Beijão. A gente vai Beijo, se falando. tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Obrigada por ter ficado até o final com a gente. Vou te pedir, então, que se você ainda não é inscrito no canal da TV CCMUG e também no Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube, que se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Sempre que chegar vídeo novo, vai ser direcionado aí para você assistir e ficar por dentro de tudo, tá bom? Te vejo na sexta-feira que vem em mais um programa bem feliz. A educação financeira nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, com juros altíssimos e inflação elevada. Diante desse cenário, você tem duas opções. Ou você se educa financeiramente, ou você vai viver para pagar boletos, perdendo qualidade de vida e entrando no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça a Quero Money.